Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 12. Deus colocou uma palavra no meu coração, compartilhei pela manhã, estarei compartilhando agora à noite também, dentro daquela temática sobre a unidade. Nós estamos resgatando a chamada profética do ano de 2024 Paraíba, que é a unidade. Então nós falamos no domingo passado que fomos aproximados pelo sangue de Cristo, e hoje nós vamos falar sobre essa proximidade com a nossa família, com a nossa casa. E baseado num texto que na verdade tem um outro contexto, mas Jesus traz uma realidade de uma casa que dividida ela não subsiste. E esse texto está aqui em Mateus capítulo 12, versículo 22 em diante, e a Bíblia diz assim: então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maior dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda casa, ou toda cidade, ou casa dividida contra si mesma, não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Então, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saquear a casa dele? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Pai, esta é a tua palavra, nós liberamos agora, certos, ó Deus, que cada coração está com uma terra boa, preparada para receber essa semente, sempre viva, a palavra de Deus. Declaramos, ó Deus, que haverá, ó Deus, uma multiplicação, a 30, a 60 e a 100 por um. Que haja, Deus, um efatá, que se abram os ouvidos, os olhos espirituais do seu povo, para receber aquilo que vem de Deus, do teu coração. Usa, Deus, o teu servo, como lhe apraz, no nome de Jesus, e todos digam amém. Aleluia. O tema desta mensagem é casa dividida. E nós vemos aqui um contexto onde Jesus, ele está sendo aqui afrontado pelos religiosos, pelos fariseus. Na verdade, ele vem aqui nesse contexto do capítulo 12, sendo, abordado por essas pessoas, e ele aqui manifesta o dom de Deus, e especialmente a partir do verso 22, trazem a Jesus uma pessoa endemoniada, cega e muda, e Jesus cura esta pessoa, e esse homem passa a falar e a ver, e a multidão que estava ali começou a ficar maravilhada com Jesus. Porém, os religiosos, os fariseus, ficaram enciumados, ficaram ressentidos. Alguns falaram, os que realmente contemplaram Jesus como o Messias, disseram: este não é por acaso o filho de Davi? Ou seja, não seria o descendente de Davi, aquele que haveria de reinar sobre Israel, profeticamente o Messias? Mas os religiosos, os fariseus, ouvindo isso, começaram a dizer: não, esse aí expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Ou seja, eles questionaram a ação de Jesus
a cura que Jesus tinha operado. Eu não vou entrar aqui no mérito, depois fica para uma outra ocasião, que aqui está a blasfêmia no Espírito Santo. Não vou entrar no mérito, mas é uma questão, né? As pessoas ficam assim atemorizadas. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo, a Satanás, a demônios, uma obra que é do Espírito de Deus. Isso é uma blasfêmia e, segundo a palavra, não é perdoada. Mas, parênteses abertos e fechados, eu quero voltar para o texto quando Jesus fala assim: mas como pode ser assim? Como Satanás estaria expulsando Satanás? Como seria isso? Como que, então, eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu? Como assim? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, ele traz aqui dois símbolos: o símbolo de um reino que, se estiver dividido, então se Satanás expulsa Satanás, então ele está dividido, esse reino não vai subsistir. Mas também ele fala, se uma cidade ou uma casa estiver também dividida, ela também não subsistirá. E aqui está a chave para a nossa mensagem hoje no culto da família: uma casa dividida. Uma casa dividida é aquela onde as pessoas não estão multiplicando as forças, e sim dividindo as forças. Nós vemos muitas vezes hoje, nessa pós-modernidade, muitos lares que tinha tudo para romper, tinha tudo para crescer, tinha tudo para, ser um lugar de delícias. E muitas vezes as pessoas sem entendimento, sem clareza, sem a revelação, elas estão, em intensa contenda, litígio, medindo forças. E quantas vezes nós vamos aconselhar casais, vamos aconselhar homens e mulheres, vamos aconselhar famílias, e me parece que por causa das situações, e nós sabemos que há situações sim, difíceis, complicadas, complexas, litígios, crises, isso nós sabemos que existe, nós não tapamos os olhos para isso. Porém, muitas vezes por causa desse sentimento revanchista, alguém fala, não, mas eu tive que mostrar o lugar dele, eu tive que mostrar o lugar dela, não ficou barato, eu falei isso, então você venceu? Aí a pessoa, como assim? Porque se você venceu e a outra ou o outro, dependendo, se foi o marido ou a esposa, perdeu, então eu quero te dar uma notícia, não muito boa. Se numa família, num casamento, um cônjuge vence e o outro perde, na verdade, ambos perderam. Então nós precisamos entender que o lar que Deus projetou é um lugar de delícias. Diga, lugar de delícias. A palavra Éden significa lugar de delícias. Eu citei uma frase que é conhecida, uma frase que diz que o único êxtase do Éden, desse lugar de delícias, que sobreviveu à queda do homem, foi a família, o casamento. Então nós precisamos entender quando Jesus fala, olha, e Jesus conhecia o pensamento deles, Jesus, discerniu a maldade, o levedo que estava naquele coração dos religiosos, tentando refutar, tentando minimizar o seu poder, a sua messianidade. Então Jesus, ele olha e fala, como que pode? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda casa, ou toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. São lares onde o marido quer uma coisa, a esposa quer outra. Os pais apontam em uma direção, os filhos vão em outra. Os irmãos demandam entre si, nenhum é capaz de ceder. Esse lugar não vai subsistir. Perde-se a vida num ambiente desse. O vigor, a força, a ação. Nós precisamos entender que Deus está agora te trazendo aqui, independentemente da sua configuração familiar. Porque eu falei de manhã, algumas pessoas estão aqui, falam, mas então eu estou longe disso. A minha estrutura já é esta, de um lugar que está longe de ser esse Éden. Mas eu quero te falar que se Deus te trouxe aqui exatamente para te proporcionar um recomeço. Você crê nisso? Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Diga-se, o meu Deus
Diga com voz de muitas águas: o meu Deus é um Deus de milagres. Amém? Então Ele faz novas todas as coisas. É um Deus especialista em renovo. E nós cremos nisso. Mas nós precisamos olhar os sinais. Nós precisamos identificar os sinais que muitas vezes levaram a um casamento, a uma estrutura familiar à bancarrota. E mudarmos. O próprio judeu chamado Albert Einstein, ele falava: mais do mesmo não resolve. É loucura querer resultados novos fazendo a mesma coisa. Então hoje, se você está aqui e já passou por situações de crise, situações que te fizeram sofrer, chorar, eu quero te falar primeiro que Deus tem uma promessa, que esse choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Deus tem uma aurora para você, o sol da justiça vai brilhar novamente na sua vida e vai te dar um novo começo. Mas preste atenção, é tudo novo, é renovo, é um tempo novo. Sabe, essa casa dividida, ela não subsiste. É uma casa que fica minando as forças das pessoas. E nós temos um retrato de uma casa, que ao contrário da casa dividida, é uma casa de bênção. Eu queria que você acompanhasse essa leitura, está lá em Salmos. Salmos de número 128. Esse aqui é um modelo de Deus para nós. E em Cristo Jesus, eu quero te falar que é possível. Em Cristo Jesus, o Senhor não separou isso aqui para os seus prediletos. Aliás, se é que Deus tem prediletos, todos nós somos, porque somos a menina dos olhos de Deus, somos as primícias da sua criação. Então, quando Ele olha para homens e mulheres de fé, assim como eu e você, Ele está olhando para pessoas que foram chamadas a experimentar o melhor desta terra. Amém? Esse Salmo 128, fala do temor de Deus e felicidade no lar. Era um cântico de romagem, ou seja, eles iam para Jerusalém cantando, entoando esse cântico durante a peregrinação até Jerusalém. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz, e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como os rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos paz sobre Israel. Amém? Quantos pais nós temos aqui nesta noite? Pais, né? Eu falo de forma genérica, pais e mães. Quantos desejam ver, ou já estão vendo, os filhos dos filhos? Amém? Eu desejo ver os filhos dos meus filhos. Já está vendo? Pela fé? Amém. Amém? Quantos estão desejosos por ver o filho dos seus filhos? Isso é uma bênção. Se você não está desejoso disso, tem uma parte, uma porção que Deus quer te dar e talvez você esteja resistindo. Mas esse salmo, ele fala exatamente de algo que começa em temor. E temor de Deus não é ter medo de Deus. É considerar a palavra de Deus. É considerar o cuidado de Deus. É considerar os caminhos de Deus. É considerar a vontade de Deus. Isso é temer a Deus. E é o princípio da sabedoria. E começa o Salmo 128 falando: bem-aventurado. Bem-aventurado não é só um momento de felicidade, não é um momento de alegria. Bem-aventurado é um estado de espírito onde um crente cheio de fé repousa no centro da vontade de Deus. E nesse lugar ele experimenta sempre o que é bom, perfeito e agradável. Quantos querem experimentar isso? Quantos crentes nós temos aqui nessa noite? Quantos querem experimentar isso? Eu quero te falar nessa noite que isso está sendo disponibilizado em Cristo Jesus para você. Não importa a sua história, não importa a sua vida pregressa, não importa os seus desencontros, não importa as suas feridas. Deus não está preso nas contingências que nós vivemos. Deus tem compromisso com a sua palavra, e a palavra de Deus diz aquilo que Ele tem para nós em Cristo Jesus. E Ele tem coisas maravilhosas em Cristo Jesus. Ele tem uma nova vida. Mas sabe, como eu falei há pouco, nós precisamos entender que muitas coisas nós vivemos também por causa de
questões que nós devemos evitar, questões que nós devemos nos afastar. A divisão num lar, normalmente há uma pessoa que contribui mais, mas nunca é exclusivamente de uma pessoa. Eu tenho aprendido, aos meus quase 51 anos de idade, há 19 anos aqui pastoreando a IBA, há 32 anos de crente batizado, eu tenho aprendido que por mais que alguém concorra mais para dar causa a uma divisão, não é uma só pessoa que concorre para isso. Eu lembro da minha mãe, vovó Wanda, né, Amanda? Mulher santa, ou mulher abençoada. Ela dizia assim, quando um não quer, os antigos sabem desse dito, né? Talvez os mais novos já ouviram, né? Porque a sua mãe e seu pai já falou, e ela falava isso para mim e para o Miguel, que é o pai da Amanda. Quando um não quer, dois não brigam. Então preste atenção, a divisão é um sinal seguro da imaturidade. O lugar onde há divisão, há aquele espírito sectário, sabe, divisão. Esse espírito, ele mostra o quê? É um sinal, é uma evidência da imaturidade. Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25, ouça, 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então veja, que a vontade de Deus para os corpos, e aqui claro, Paulo está falando do corpo espiritual, que é a igreja, Paulo está fazendo aqui uma alusão da unidade orgânica da igreja, então ele pega o corpo humano e compara com a igreja, falando, assim como o corpo humano, nem todos são mãos, nem todos são pés, ou seja, temos muitos membros, mas somos um só corpo. Também a igreja é assim, também a família é assim, nós somos diferentes, amém? Vinícius, você é igual a Fernanda? Fernanda, você é igual a Vinícius? Mas podem dar glória a Deus por isso? Deu baixinho para não escandalizar o outro, né? Porque você, ainda bem que eu não sou, né, Glória? Aí deu baixinho, mas preste atenção que eu quero te mostrar para vocês. Glória a Deus por quê? Porque tem coisas que o Vinícius não tem, não está na personalidade, nas habilidades dele que você tem, Fernanda. Isso agrega na vida dele. Tem coisas, Fernanda, que você talvez não tem tanta habilidade ou não está na sua personalidade que o Vinícius tem. Isso agrega na sua vida. Amém, Jesus? Quem está entendendo isso? E assim nos nossos núcleos familiares. Até um filho que é criado, eu e meu irmão Miguel, sabe qual que é a diferença de idade? Minha e do Miguel, que por sinal teve uma formatura linda, né? Quem viu nas redes sociais que eu postei, lá em Belo Horizonte. O Miguel e eu temos 11 meses e 25 dias de diferença de idade. Meu pai não esperou nem um resguardo, ele... Então mais 5 dias eu teria 1 ano exato cravado a mais do que o Miguel, meu irmão. Eu sou mais velho e o Miguel o segundo. Nós somos criados da mesma forma, nascemos na mesma cidade, crescemos no mesmo lar, passamos pela mesma situação. Amanda, nós somos iguais, eu e Miguel? Somos bem diferentes, não somos? Somos bem. Tem muitas coisas comuns, somos muito parecidos em muitas coisas, mas somos também outras bem diferentes. A personalidade, o jeito de lidar com algumas coisas. E glória a Deus por isso, porque como eu aprendo com Miguel, e espero que ele aprenda alguma coisa comigo também. Até porque eu sou mais velho, né? Mas é isso que nós precisamos entender quando Paulo fala da unidade orgânica da igreja. Ele está falando da unidade orgânica do corpo, da igreja. E por que não nós fazemos essa paráfrase para a família? Somos membros, somos diversos, mas todos nós formamos um só corpo. Precisamos entender que agora, como membro desse corpo, nós devemos o quê? Cooperar um com o outro. Porque se a mãozinha fizer greve, vai dar problema para o corpo. Se o pezinho fizer greve, vai dar problema para o corpo. Então vamos cooperar, mão, pé,
boca, nariz e todos os membros cooperando e com cuidado uns com os outros, o corpo vai crescer de forma saudável. Assim é a nossa casa, assim é a nossa família, assim é o nosso casamento. Sabe, nós precisamos entender que o casamento, normalmente, ele separa meninos de homens, meninas de mulheres. Quando nós entramos nessa instituição chamada casamento, não é brincadeira não, gente. Eu não estou falando assim, que não é brincadeira, que está difícil, estou pedindo para sair não, querido. 25 anos de casados, mas eu quero falar o seguinte, que não é brincadeira, não é, sabe, um brinquedinho que, não gostei, vou... Não, é uma aliança. Eu tenho que falar para a Ana, eu estou indignado. Gente, homem e mulher tem que falar assim, pela honra, eu vou ficar. E pela honra eu vou honrar. É claro que tem alguns incircuncisos que querem sair. E Paulo fala, se o incircunciso quer sair, deixa ele ir. Mas nós, que somos salvos, que temos o Espírito Santo, nós devemos ter honra e cuidado. Daqui a pouco eu vou falar desse percentual que nós podemos contribuir para a unidade ou para a divisão. Amém? Em 1 Coríntios também, na mesma carta, mas agora no capítulo 3, verso 3, diz assim, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo está exortando aqueles crentes da Acaia, os coríntios, dizendo, olha, porque vocês são ciumentos, tudo vocês estão em contenda, sabe, só de haver litígio, contenda entre vocês já é pura perda, sabe, isto está demonstrando o quê? Que vocês são carnais, vocês andam ainda segundo o homem, porque as pessoas lá fora, que não têm o Espírito Santo de Deus, aquele que nós exaltamos, cantamos e habita em nós, eles sim vão andar segundo a vontade do homem, segundo a inclinação da carne, serão imaturos, serão instáveis, não honrarão com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, mas eu e você honramos a Deus, tememos a Deus, honramos os oráculos de Deus, queremos não a nossa vontade, mas sim a vontade dEle, porque ela é boa, perfeita e agradável. Tem algum crente aqui nessa noite? Queridos, nós precisamos entender isso. Uma vez, a Ana e eu, nós recebemos uma pessoa, até assim, de boa vontade, até piedosa, mas ela estava tão incomodada com uma situação que estava acontecendo na vida dela, e ela eu acho que meio sem pensar, falou assim, mas será possível, pastora, pastor, que eu poderia orar e mudar a vontade de Deus? Será que isso seria possível? Agora, claro que ela estava muito atribulada, e talvez no ímpeto falou uma coisa dessa, mas uma pessoa em sã consciência, por que ela queria ou quisesse mudar a vontade de Deus? Que ela é boa, perfeita e agradável. A minha não é boa, a minha não é perfeita e a minha não é agradável. A melhor coisa que está tendo é a vontade de Deus. Porque alguém gostaria, mas é muitas vezes a nossa obstinação, é a nossa carne pedindo o quê? O escape momentâneo. Deus não tem coisas igual brinquedinho que se quebra. Deus tem coisas perenes, permanentes, que apontam para a eternidade. É isso que nós queremos. Querido, bênção que a pessoa vem assim, eu quero contar uma bênção, que é uma bênção hoje, amanhã não é. Eu desconfio se é de Deus. Porque a bênção do Senhor, lá em Provérbios está dizendo que é aquela que enriquece e não traz consigo nenhuma dor, nenhum desgosto. Então preste atenção, o que nós desejamos é de fato amadurecermos em Deus para experimentarmos a sua vontade e não deixarmos que esse espírito de divisão, de separação tome o controle do nosso coração. Nós não podemos, sabe, ficarmos contenciosos, litigiosos, ciumentos, porque essas coisas não vão produzir a justiça de Deus. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Paulo também nesse contexto, de 1 Coríntios 3,13, ele vai falar que o amor não arde em ciúmes. Desculpe, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3.
que em 1 Coríntios 13 vai falar do amor como dom supremo. Ele diz que o amor verdadeiro, ele não arde em ciúmes. O amor não é obra da carne, por isso o amor verdadeiro, o amor de Cristo, não arde em ciúmes. Lá em Provérbios, também Salomão vai elencando várias coisas que são, resistentes ao coração de Deus, mas existe uma que Deus abomina. Qual que é esta? É a última de várias coisas que Deus resiste, ele detesta, mas uma ele abomina: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Nós não fomos chamados a viver debaixo de contenda, nós somos chamados a viver debaixo da paz, porque Jesus é o príncipe da paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que guarda mente e coração, a paz que o mundo não pode dar, mas você tem, porque a paz não é só um estado de espírito momentâneo, a paz é uma pessoa, é Cristo Jesus, está dentro de você. Mesmo passando pelo deserto mais árido, mesmo passando pelo vale mais fundo, se Jesus estiver com você, você terá paz. Mesmo caindo 1000 ao seu lado, mesmo caindo 10.000 à sua direita, se Jesus estiver com você, você terá paz, porque você não será atingido. Nós precisamos entender que nós temos a paz que o mundo sem Cristo não tem. E por isso, Deus que nos deu a paz em Cristo, Ele tem segundo as santas intenções, que nós sejamos o quê? Promotores da paz. Por isso Jesus, no maior de todas as pregações, no Sermão do Monte, Ele vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Diga assim: eu sou. Diga com voz de muitas águas, diga: eu sou um pacificador. Amém? Porque você é um filho de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você é filho? Você é filha? Então já está no seu DNA ser um pacificador. Aonde você planta, os seus pés tem que ser lugar de paz, não de contenda e litígio. Aonde você entra, o mal, se você entra por uma porta, os demônios têm que sair pela outra lá. O espírito de confusão, de desordem vai bater em retirada, porque você está chegando, você é um promotor da paz, Cristo está em você, Ele vai fazer como fez na vida desse homem, vai expulsar demônios, vai trazer luz, e é isso que Ele vai fazer na sua casa, porque lá é o lugar de delícia, o primeiro lugar que Ele quer começar a fazer na sua casa. Pastor, mas não está escrito na Bíblia que santo de casa não faz milagre? Não sei, nunca li isso aqui não. Mas já que você está dizendo, para mim, na verdade, você não está querendo ser o milagre que a sua casa precisa. Nós precisamos entender que temos Jesus. Mas só eu, você e Jesus, maioria absoluta. Nós não podemos deixar, entregue a nossa casa. Nós precisamos saber que fomos levantados lá para sermos luz do mundo, sal desta terra. E é o primeiro mundo, a primeira terra que nós precisamos salgar e iluminar é a nossa casa, a nossa família. Pastor, mas o meu lar já fragmentou. Não importa, você ainda tem o seu lar, você ainda tem a sua casa, você tem o seu filho, você tem o seu esposo, você tem um filho, você tem alguém. Então, não abra mão daquilo que Deus te entregou. Não abra mão, não renuncie. Porque hoje você tem uma responsabilidade consigo mesmo e com aquelas pessoas que ainda estão com você, que estão ao seu lado, que fazem parte da sua história, da sua vida. Deus está dando hoje um renovo, um recomeço. Deus quer fazer essa obra na sua vida. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele está completando dia a dia na sua vida a obra dele. Quantos creem nisso? A Bíblia diz que aquele que é justo, quantos justos nós temos aqui? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Querido, se está tendo uma penumbra hoje, creia pela fé que amanhã vai ser dia claro. O Senhor está fazendo brilhar sobre você, como eu disse, o sol da justiça, para trazer clareza, para que você vá, avance, não retroceda. Os da fé não retrocedem. Nós precisamos entender que nós não somos aqueles que estão sem Deus no mundo, alheios à vida de Deus, tardios em ouvir, não, precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir um conselho bom. Hoje de manhã eu falei, às vezes o homem, principalmente o homem, tem uma palavra para você,
Você, homem, é a mesma estrutura minha, e eu sei como que funciona. A gente foi, sabe, projetado para não falar muito, não compartilhar, não abrir coração. Afinal de contas, né, a mulher que é o vaso mais frágil, mas nós também temos as nossas fraquezas, nós também temos as nossas mazelas, nós também temos as nossas incertezas, nós também precisamos de alguém que possa nos aconselhar, nós precisamos de conselho, de discipulado, de mentoreio, nós precisamos de alguém que possa orar por nós. E muitas vezes o homem não abre o coração, por quê? Porque foi formatado, criado para ser fechado. É tanto assim que se você olhar quantas chamadas a Ana tem por dia e quantas eu tenho, é uma coisa assombrosa a diferença. As mulheres ligam, as irmãs ligam, pedem conselho, pedem oração, compartilham, abrem o coração. E o homem às vezes fica fechadão, travado. E às vezes está indo, como diz a Bíblia, de um abismo para outro, em rota de colisão. Gente, só tem um caminho, é pedir socorro. Sim, orar, pedir, verticalizar, mas também a pessoa que Deus colocou ao seu lado. E nós precisamos disso, sabe, precisamos ser confrontados muitas vezes, porque um confronto direto, mas sincero, ele pode mudar o curso da nossa vida. Podemos sim buscar, sabe, entender que talvez o amor que eu digo ter, ele está no nível mais, o amor individual, um amor egoísta. E a Bíblia vai mostrar um amor ou um dom sobremodo excelente, que é um amor ágape. Muitas vezes a gente vai orientar uma pessoa, não, mas eu tenho feito, eu tenho colocado dinheiro em casa, tenho feito isso. Querido, mas as linguagens de amor são diversas, e muitas vezes o amor de fazer isso, aquilo, ele é interessado, por isso nós precisamos elevar o nível, buscar o amor que não busca o seu próprio interesse, é um amor abnegado, entregue, pronto a tudo crer, tudo esperar, tudo suportar, e ver o milagre acontecer. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5, a Bíblia vai dizer assim, Paulo escreveu também: não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, ou seja, entre dois, lá na sua casa, lá na sua família, não há, pelo menos, nem ao menos um sábio. Quantos aqui são sábios? Amém. Quantos aqui têm a sabedoria do alto? Glória a Deus, então já tem um na sua casa. Paulo está falando, não há ao menos um sábio, porque se houver um sábio, a sabedoria vai instalar. Se houver um sábio, a estultícia vai vazar. Se houver um sábio, a contenda vai sair. Se um for sábio, vai evitar litígio, brigas e discussões desnecessárias. Basta um sábio. Nós precisamos entender. Em outras palavras, Paulo está dizendo, ei, tem alguém maduro aí? Pelo menos um maduro, um sábio. Então nós precisamos entender isso, que o Senhor tem nos levado a essa sabedoria, e não é nossa, porque muitas vezes, de fato, nós enfrentamos situações que parecem ser insolúveis, parecem ser complexas, e são difíceis. E ouça bem, eu quero também falar algo aqui para você. Eu não estou minimizando ou menosprezando, longe de mim, o problema que você possa estar passando. Ele é real. A nossa fé não nega a realidade, mas a nossa fé pode transformar a realidade. A questão não é minimizar ou menosprezar. A questão é que, por mais complexa que ela seja, por mais insolúvel que ela possa parecer, existe solução sim, Cristo Jesus. É a sabedoria que vem do alto. E eu quero te falar que é um posicionamento seu, porque também a nossa perspectiva é do outro. O outro vai mudar, não, o outro vai melhorar, não, o outro vai fazer, o outro vai me amar, o outro vai não sei o quê. Ei, bate assim no peito assim, sou eu. A pessoa mais necessária, mais importante, principal, para haver mudança, é nós. Sou eu, é você, somos nós. Amém? Começa a mudar a sua atitude. Sabe, nós temos aprendido e ensinado que o amor, a gente fala, se o amor não resolve, nada mais resolve. Você já ouviu essa frase?
Aqui na Iba você já ouviu. Se o amor não resolve, nada mais resolve. Aí a pastora falou assim: meu bem, mas não é melhor falar assim, já de uma vez? O amor resolve. Ela é objetiva, né? O amor resolve, sabe por quê? Porque o amor bíblico não é esse amorzinho meia boca, igual um brinquedinho que quebra, hoje ama, amanhã não. É o amor ágape, o amor de Deus, o amor que é eterno, o amor sacrificial, incondicional, que não prescreve, que não tem prazo de validade. O amor de Deus, ele resolve. Porque o amor de Deus, tudo que ele produz, permanece. Tudo que o amor de Deus toca, enriquece. Você quer ver mudança na sua vida? Então toque com amor. Isso vai ser enriquecido. Foi assim que Deus fez conosco. Às vezes a gente fica lutando exatamente para que o outro prove o amor por nós. Ei, ame e deixe que essa onda vai reverberar, vai bater e vai voltar. Ah, mas não voltou, pastor. Mas quanto tempo você está orando? Ah, uma semana. Ah, pastor, eu vou separar. Quanto tempo você está casado? 1 ano. Deixa eu contar uma história. Era uma vez um homem chamado Miguel. Nasceu no Panamá, América Central. Aos 21 anos, aproximadamente, ele saiu do Panamá. Os pais enviaram para o Brasil no intercâmbio acadêmico. O sonho dele era fazer agronomia. E aí no intercâmbio estudantil, ele foi para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Naquela cidade, eu acredito que foi numa festa, ele conheceu uma carioca muito bonita, chamada Wanda Rosa. Wanda Rosa era uma mulher de Deus, crente, como uma pessoa assim, realmente temente. E essa mulher, uma mulher de Deus, de oração, mas caiu na lábia do Miguel. Miguel provavelmente tinha um somebody love muito forte. Eu imagino que é o timbre. Tu eres una muchacha muy hermosa. Eu acredito que foi assim. Miguel, ele tinha um somebody love, porque uma mulher crente, bonita, carioca. Aí vem um homem lá da América Central, eu sou descendente, então, estudante, e vem e a mulher casou com ele. Wanda casou com Miguel. Miguel não era crente, não era cristão, pelo contrário, resistente. Essa mulher começou a pagar um preço, começou a sentir o jugo desigual. Quem ouviu falar de jugo desigual? Amém. 2 Coríntios 6. Jugo desigual. Depois você lê lá. Você que não é casado, cuidado com o jugo desigual. E hoje a gente tem entendido que tem jugo desigual até dentro da igreja também. Mas esse é outro assunto. Mas essa mulher, ela começou a orar. Orou 1 ano. Orou 2 anos. Orou 3 anos. Orou 4 anos. Orou 5 anos. Não aconteceu nada. Vamos aumentar, né? Pôr no aquele modo acelerado. Orou 10 anos. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu acho que por volta do 21º ano, o Miguel aceitou Jesus. Dá um glória a Deus aí, querido. É que você está assustada, né? É porque eu já estou pensando em desistir com 1 ano. Ah, pastor, mas será que eu vou ter que esperar 21? Eu não sei quanto tempo você vai esperar, mas aquele que espera no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias com asas, correm e não se cansam, caminham e não entram em fadiga. Essa é a palavra de Deus. A mulher perseverou, ganhou o marido e pôs os filhos para orar pelo pai deles. O primogênito é Ricardo, sou eu, o segundo é o Miguel, pai da Amanda, e a Silvia. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, é que nós precisamos entender
que alguém precisa assumir o protagonismo dentro da sua casa, de oração, de chamar a responsabilidade, porque o vitimismo está aí, não, é o outro vai melhorar, sabe? E principalmente quando nós damos causa. Infelizmente nesse caso ela deu causa, casou em julgo desigual, pagou o preço, mas orou, mulher de fé, e ela viu a coisa acontecer. Eu profetizo, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não importa quanto tempo você está passando situações difíceis, não importa quanto tempo você tem orado, eu quero te falar que Deus tem uma promessa para você, e as promessas, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. A Bíblia diz em Romanos 12, 17 e 18, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então Paulo está dizendo, olha, ele não paga mal com mal, esforça para você fazer o bem. E se possível, quando depender de você, tenha paz com todos. Querido, preste atenção. Eu pegava esse texto e falava, e a gente gosta das brechas da lei, né? A gente gosta da exceção. Aqui Paulo está dizendo, se possível, quando depender de mim. Aí, isso aqui não foi possível, isso aqui não dependeu de mim. Para com isso. 50 para 51 anos de idade, 32 de crente batizado, 19 à frente do ministério. Eu tenho aprendido que 99,9% das situações dependem de mim. Se depender de você, então 99% das vezes depende de nós. A questão é assumir o protagonismo da sua vida, é chamar a responsabilidade em fé. Não é que você vai fazer com as suas mãos, não é que você é o super-herói, mas você vai criar uma dependência. Deus vai realizar. Eu sou promessa de Deus. Deus tem um plano para a minha família, Deus tem um plano para o meu casamento, Deus tem um plano para os meus filhos, Deus tem um plano para a minha posteridade. Ainda que minha mãe não tenha visto tudo que ela quisesse ver, mas hoje os céus estão vendo o que está acontecendo nos seus filhos, e vai continuar vendo na nossa posteridade, para o louvor da glória de Deus. No que depender de você, 99%, toma essa verdade, não fica esperando, não fica, sabe, passivo, assume a responsabilidade de fazer acontecer em Deus, em Cristo Jesus. Sabe, nós precisamos entender isso. E eu quero dar uma palavra aqui para nós terminarmos. Na célula nós vamos ter outros textos, mas nós precisamos resgatar, sabe, o protagonismo e principalmente o sacerdócio na nossa casa. E é claro que esse sacerdócio, Deus ele não deu exclusivamente para o homem. Embora o homem seja um tipo de sacerdote na sua casa, ele é o cabeça da sua esposa, evidentemente isso não é só a responsabilidade do homem. A mulher também, sábia, ela edifica a sua casa. Há uma responsabilidade para você, mulher, há uma responsabilidade para você, varoa, para você orar, para você buscar, para você edificar com as suas mãos e não derrubar. Sabe, uma casa dividida tem um termômetro. O termômetro muitas vezes é posicionamento da mulher, porque a mulher é mais sensível, mais coração, e ela pode ser esse termômetro de equilibrar as coisas dentro da sua própria casa. Por isso a Bíblia não fala o homem sábio, mas fala a mulher sábia edifica a sua casa. Quem está entendendo isso pode dizer amém. Então preste atenção, você mulher, seja sábia, edifique, não destrua. Sabe, você hoje talvez está dizendo, mas o meu marido, o meu esposo, ele não é temente a Deus, ele não tem princípio algum. Eu quero te falar aquilo que Paulo escreveu também aos Coríntios, na primeira carta dele, capítulo 7. Ele disse, olha, se você tem o seu cônjuge ainda incrédulo, não se separe, porque no convívio, você que é santo, você vai santificar o seu cônjuge. Então uma mulher que é piedosa, de fé, está com um marido que não tem princípios, não é cristão, está assim uma vida dissoluta às vezes, mas ela pode orar, e ela pode santificar
ela pode declarar uma nova história. Ah, mas e se ele quiser ir? A Bíblia fala, deixa ir. Mas se depender de você, você vai estar orando e cobrindo. A pergunta retórica, a pergunta que não quer calar. Ouça essa pergunta durante a semana. Ei, tem alguém maduro aí? Ouça essa pergunta, ouça essa frase. Quando você começar a ficar, sabe, e agora o que eu faço? E agora, as situações complexas da vida, do casamento, ouça essa voz dizendo, é a voz de Deus. Ei, tem alguém maduro aí? Tem alguém santo aí? Tem alguém espiritual? Tem alguém cheio do Espírito? Aí você, sou eu. E você vai se posicionar. Sabe por quê? Nós somos uma bênção. Nós recebemos, Jesus encheu o nosso tanque de amor. Nós temos amor para ministrar as pessoas que estão à nossa volta, e as que estão mais próximas são da nossa própria casa. Motivos nós temos para chutar o balde, motivos nós temos para romper a aliança, motivos nós temos para, sabe, querer sumir no mapa. Temos, mas a pergunta é, qual que é o plano de Deus com tudo isso? Descubra o plano de Deus, descubra o propósito de Deus. De fato não é que você sofra, porque Ele sofreu no meu e no seu lugar, mas um momento de sofrimento pode gerar amadurecimento, desde que eu não incorra nos mesmos erros. Deus está te dando uma nova chance, um novo começo. Seja um pacificador, olhe com bons olhos, porque não é necessariamente o quadro, se é bonito ou feio, são os olhos. Se os olhos forem bons, luminosos, todo o seu corpo será cheio de luz. Promova consenso e não discórdia, perdoe, não julgue, profetize não apenas sobre si mesmo, mas diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como eu falei, Deus não está refém, preso à minha condição, às contingências da minha vida. Deus tem uma palavra e Ele vela pela palavra de Deus. O que nós pregamos aqui não é achismo, não é indução a uma autoajuda, e sim verticalizarmos e buscarmos pela fé a ajuda que vem do alto. Porque eu e você, nós somos, temos e podemos aquilo que a Bíblia diz. O mundo pode dizer outra coisa, o diabo pode dizer outra coisa, o homem pode dizer outra coisa, até as contingências e a nossa vida mostram outra coisa, mas eu e você somos o que a Bíblia diz que nós somos, temos e podemos aquilo que ela diz. E passará céu e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Essa é a nossa esperança, porque as situações da vida passam, os problemas passam, o choro passa, mas a palavra de Deus não passará. O que você tem agora para frente, você não pode mudar mais o passado, você não pode mais apagar o passado, mas você pode ter um novo futuro, desde que você coloque nas mãos de Deus e deixe o Senhor te guiar para esse futuro glorioso em Cristo Jesus. Fique de pé no seu lugar. Eu queria declarar para aqueles que ainda não são casados, ouça bem, aqueles que ainda não são casados, não se ponha em julgo desigual. Depois você leia 2 Coríntios capítulo 6. Não se ponha em julgo desigual. Agora, para todos nós, não renunciem os princípios de Deus. Muitas vezes vai dar vontade, diante de uma situação que parece ser, manter o princípio vai ser perda. Não manter o princípio parece ser ganho. Ganhou hoje, amanhã perdeu. Eu prefiro ter uma aparente perda hoje, mas continuar ganhando até o dia de Cristo Jesus. Não renuncie os princípios. Outro conselho: não renuncie, ou melhor, não seja
independente, seja interdependente. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Principalmente para você, homem, sabe, não tenha medo. Homem chora sim, homem também tem a fragilidade. Homem precisa de homem, de Deus, para aconselhar, para orar, para ir ao lado. Se um cair, o outro levanta e vamos junto. Para a gente aprender a ser eterno, ser também o homem. Ele foi, eu me lembro do meu pai, Miguel. Não me lembro de um ato de afeição. Meu pai era um bom homem, trabalhador, honesto. Ele deu o que tinha, mas eu não me lembro na minha adolescência e juventude de nenhum ato de muita ternura, de beijo. Não me lembro. Com certeza na infância, como um bom pai, beijou o neném, beijou a criança pequena, mas adolescente e jovem eu não me lembro. Depois do meu pai se converter, foi a primeira coisa que ele fez: abraçar os filhos e beijar e amar. O homem precisa de Deus, precisa aprender a ternura. E finalmente, não deixe de se comunicar claramente. O seu cônjuge não é Deus. O seu cônjuge não sabe o que está no seu coração. E às vezes você quer que ele saiba sem você verbalizar, falar. E às vezes fica ressentido porque a pessoa não sabe. Ei, fala com respeito, com prudência, mas fala. Abre o seu coração. A pessoa que não se comunica, ela viaja sozinha. Sem comunicação, uma viagem solitária. E uma vida familiar, conjugal, não é uma viagem assim. Então se comunique, se expresse, porque isso é bom e faz bem para a alma. E finalmente, tenha fé. Talvez você está diante de tudo que eu falei ainda assim, será? Então o que eu posso falar por fim, um apelo é: tenha fé. Que a fé remove montanhas e traz à existência aquilo que não é aparente. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito, na altura do seu coração. Nós já estamos terminando, mas eu não posso terminar antes de nós fazermos uma oração. Eu queria que você repetisse esta oração após mim, dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me salva. E eu, meu Pai, diga eu, meu Pai, que um dia estive na tua presença, mas me afastei. Hoje, arrependido, eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca um anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta à casa do Pai, à presença do Pai, à família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar se alguém fez esta oração que fizemos juntos e se identificou com ela, com a oração. Levante a sua mão agora onde você está, que eu quero orar por você. Você que fez esta oração, eu vejo mãos levantadas aqui. Você que fez esta oração e se identificou com ela, está dizendo: é a minha oração, é a minha história, mas também é a minha decisão. Você pode levantar sua mão aí onde você está, bem alto. Eu quero orar por você. Eu estou me dirigindo aqui para estarmos juntos. Então eu quero pedir para você que fez a oração, levantou sua mão, vem aqui à frente, saia do seu lugar. Nós estamos aqui como família, sem constrangimento. Pode vir, sabe, sem nenhum medo. Nós estamos em família. O melhor lugar é o lugar de segurança, porque é o Pai que chama. Pai Celestial, você que levantou sua mão, saia do seu lugar, venha.
Isso, fica de frente para mim. Isso, que bom que vocês vieram, que bênção. Há mais pessoas que levantaram as suas mãos. Isso, podem vir. Podem vir. Você pode estar do lado de uma pessoa que levantou a sua mão. Fala assim: olha, nós somos família, eu vou lá com você. Isso. Sabe, é o momento de Deus. É o momento de Deus. Pai, nós oramos agora por essas vidas preciosas. Por elas foi pago um alto preço. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor mesmo atraiu cada um dessas vidas. Cada uma dessas vidas foram atraídas, Pai, com amor eterno o Senhor as amou, e com a benignidade o Senhor as atraiu. Pai, nós declaramos que sobre eles não vale mais condenação, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nada mais pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós os abençoamos, e que eles tenham convicção que são filhos amados de Deus. Escreve uma nova história de graça, uma vida nova para o louvor da glória de Deus. Amém. Vocês que estão aqui à frente, assim como vocês, um dia também eu levantei minha mão, e eu não queria outra coisa senão correr para aquele lugar ali à frente e receber assim. É como se Deus tivesse ali receber um abraço do Pai, que o Pai esteja abraçando vocês. A melhor notícia é essa, que não tem mais nada que os separe de Deus, não tem nada mais. Mas sabe, a segunda notícia tão linda também é que o Pai, Ele preparou uma família. A família que nós falamos, a família de carne e sangue, já é preciosa, mas existe uma família da fé, que tem o mesmo Pai, que é o Pai Celestial, tem o mesmo irmão mais velho que Jesus, logo são irmãos uns dos outros. Uma parte dessa família está aqui, ela é numerosa, uma parte dela está aqui. Eu quero que vocês conheçam essa família, mas recebam um abraço dessa família que vai propor: vamos caminhar juntos, porque se um porventura tropeçar, o outro ajuda a levantar, e nós vamos até o final. Pode ser? Vou contar até 3, vocês vão se voltar para trás e receber o abraço da família. Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Bem-vindos à família de Deus. Bem-vindos à família de Deus. Nós vamos liberar com a bênção apostólica. Nós temos cantina agora à noite. Nossa, estava uma delícia na hora do almoço. A cantina dos adolescentes, dos teens. Quando você compra ali na cantina, você está ajudando o Acampa Teen. Então tem cachorro quente, tem refrigerante, passa lá. E eu vou tentar dar um tiro aqui de 30 metros para tentar cumprimentar os irmãos. Então vai assim no modo slow motion, entendeu? Para eu poder te cumprimentar, porque tem uns que é apressadinho, né? E sai rápido. Amém, Jesus? E na célula nós vamos ter esse momento maravilhoso de ruminar essa palavra. O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória em nome de Jesus.